Olá pessoal, a gente está de volta hoje para falar sobre corrida e performance. Vocês se lembram muito bem que desde o início a gente mostrou para vocês um gráfico quanto ao nível das pessoas que ficam no sedentarismo, as pessoas que buscam qualidade de vida e saúde e as pessoas, os atletas que já estão um pouquinho fora do que a gente considera saudável. Da mesma forma, a gente já comentou com vocês como a corrida pode te levar do nível de sedentarismo para um nível de saúde plena. E algumas pessoas, elas vão se animar tanto que elas vão querer competir dentro das corridas de rua e vão se tornar, entre aspas, atletas, porque elas vão exigir do corpo o máximo possível para ter um pouquinho de performance. Quando a gente fala em performance, a gente tem que lembrar dos princípios do treinamento esportivo. Dentre esses princípios, alguns se destacam. O primeiro princípio que a gente vai citar para vocês é o princípio da sobrecarga. Um exemplo clássico seria da musculação. Quando uma pessoa consegue fazer 10 repetições com um peso, digamos, X. Se essa pessoa continuar fazendo o mesmo número de repetições com o mesmo peso, ela vai entrar num estado constante de equilíbrio da sua forma física. É muito importante que com o passar do tempo, ela vai incrementando isso, provocando uma sobrecarga cada vez maior. Juntamente com a sobrecarga, a gente deve falar sobre a progressão. Existem alguns cálculos que podem ser feitos da maneira como equilibrar isso para que essa sobrecarga e a progressão dela sejam feitas de maneira saudável. Da mesma forma, esses dois princípios podem ser adaptados para a corrida. Tanto a sobrecarga quanto a progressão, elas também têm uma ordem lógica dentro do treinamento de corrida para que você obtenha grandes resultados. Dentre esses princípios também, a gente deve destacar o princípio da especificidade. É aquele que diz que o movimento deve ser específico para a modalidade que você vai praticar. De nada adianta a gente pensar em melhorar um tempo numa prova específica se a gente vai treinar ciclismo ou natação. Se a sua intenção é correr, a maior parte do tempo você vai trabalhar com a corrida. Da mesma forma, é importante que você varie um pouco o treinamento. Aí já não estamos falando do tipo de movimento, mas sim das condições prévias que você pode dar para que essa corrida flua cada vez melhor. É importante que você faça aqueles exercícios que nós colocamos para vocês, como de fortalecimento geral. É muito importante também que você utilize os educativos e outros exercícios complementares como forma de treinamento para melhorar a sua performance na corrida. Um dos princípios do treinamento esportivo que você não deve esquecer é o princípio da reversibilidade. Ele diz que o treinamento ele é muito eficiente, mas o destreinamento é sempre mais eficiente. O que você demora de 8 a 12 semanas para conseguir com a prática de atividade física, você pode perder em 2 ou 3 semanas. Bom pessoal, sobre o tópico de corrida e performance, existe sempre a preocupação que a gente já falou sobre os 3 níveis, né? O que está abaixo é sedentarismo, o que está acima é performance e o que está no meio é saúde e qualidade de vida. Tanto acima quanto abaixo, a gente não está falando em saúde e qualidade de vida. A gente está falando, num caso, em limites para cima e no outro caso também em limites, né? Mas o limite de quanto o corpo suporta a falta da atividade física com um conjunto de uma má alimentação. Então, como o foco agora é em performance, você deve repensar alguns pontos. Quando a gente inicia o processo com várias pessoas, principalmente alunos, clientes que buscam nossa orientação, eu faço uma anamnese perguntando o que a pessoa quer. Então, algumas pessoas priorizam a estética, que eles querem formas corporais, eles querem ficar mais fortes no sentido de ter hipertrofia. Algumas pessoas falam muito em saúde, qualidade de vida, e algumas pessoas falam em números, em tempos, em marcas específicas, onde elas estão buscando performance. Quando a gente fala em performance, é muito comum a gente falar nesse limite entre o que é saudável, né, e o que já não é tão saudável, quando você ultrapassa o limite do seu corpo. Isso está dentro de uma das vertentes do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica. Cada pessoa tem o seu limite. E a gente tem que entender isso como parte integrante do nosso todo. Então, muitas vezes um atleta ou o aluno, ele quer correr uma maratona. Quando você fala em correr uma maratona, você já está tentando ultrapassar um limite. Porque 42 km é uma distância muito longa, pouquíssimas pessoas conseguem realizar num tempo
tão baixo assim, por exemplo, em menos de 3 horas. É muito difícil fazer em menos de 3 horas ou menos de 4 horas. Para a maioria, talvez fique acima de 4 horas para completar uma maratona. E 4 horas de atividade física num dia de 24 horas, ou seja, sobram 20 para você, mas é muito desgastante, é extenuante. Existem sim provas mais difíceis do que essa, como por exemplo o Ironman, que as distâncias do triatlo são aumentadas, né? O que é muito difícil, muitas pessoas terminam em mais de 10 horas, 12 horas às vezes. Existem provas de ultramaratona de 100 quilômetros, mas em qualquer uma dessas situações, a gente está falando em superar limite. E quando a gente fala em superar limite, a gente tem que lembrar que o limite do corpo também, provavelmente, muitas das vezes está numa lesão. E essa lesão pode ser de esforço ou pode ser traumática. As lesões de esforço vêm quando o seu corpo chegou naquele limite, ou muscular, ou tendíneo, ou ósseo, para suportar impacto, e ele acaba de alguma forma avisando para você, pedindo para você parar. Então surge em forma de dor. Em algumas situações essas lesões são traumáticas. Uma lesão traumática nada mais é que, por exemplo, uma torção, né, ou uma pancada que você não tem como controlar. Muitas das torções são por excesso também de exercício. Quando você já está muito cansado, você perde coordenação motora, você perde controle de movimentos e acaba não conseguindo segurar uma torção, né? É um trauma causado por um excesso também. Mas algumas torções não. No início do treinamento você está aquecendo, pisa num buraco e acaba torcendo. São coisas que a gente não tem também como controlar, mas as lesões de esforço sim. A gente tem que levar em consideração o que é importante para a gente quando a gente vai falar em performance e como manejar as variáveis do treinamento esportivo para que a gente diminua ao máximo a possibilidade de uma lesão. Tanto para pessoas saudáveis quanto para amadores que querem superar limites, isso serve da mesma maneira. Tanto a parte de coordenação motora, a parte dos educativos de corrida, a parte da biomecânica da corrida e também o fortalecimento muscular, principalmente a região de core, são pontos importantíssimos que não podem deixar de fazer parte do seu treinamento para que você tenha sucesso, né? Tanto em saúde e em qualidade de vida, quanto ao nível de performance. Essas estratégias juntas, elas vão acabar diminuindo a possibilidade de você se lesionar, nos dois casos, e vão aumentar bastante a possibilidade de você ter uma melhor performance dentro das suas metas, dos seus objetivos. E quando você estabelece isso com o seu treinador ou com quem te orienta, você deve estabelecer de forma real. Não dá para a gente pensar em recorde mundial de um atleta que treina e vive 24 horas por dia em função do esporte. Né? Você tem que conhecer a sua realidade, quantas horas por dia você trabalha, quantas horas por dia você consegue dormir e o quanto você consegue manejar a sua alimentação de maneira correta. Tudo isso são pontos importantes a serem tomados em consideração quando você vai iniciar um plano visando performance. Todos os princípios citados até o momento, você consegue controlar. O único que você não tem controle é o princípio da individualidade biológica. As pessoas que nascem com uma altura avantajada são mais fortes ou são mais rápidas, isso é imutável, é inerente do ser humano, não tem como a gente mudar. Assim é feito o processo de seleção para a escolha de atletas olímpicos. Juntando todos esses princípios do treinamento esportivo, seu treinador certamente vai formular um treinamento adequado para a sua realidade. Nós já falamos muito a respeito de você abandonar o sedentarismo e entrar num estado de qualidade de vida plena. Quando a gente fala em performance, você está ultrapassando o limite superior da saúde. Certamente você vai deixar de ter contato com doenças degenerativas como obesidade, como colesterol elevado, problemas de diabetes ou problemas cardíacos. Entretanto, quando você entra no nível de performance, que está um pouco acima, você vai passar a ter alguns problemas, provavelmente alguns problemas, com as mesmas lesões que os atletas têm. Neste momento, é muito importante que você utilize dos conhecimentos de todos os princípios do treinamento desportivo, de tudo que você aprendeu sobre a parte de educativos, a parte de equilíbrio muscular, a parte de equilíbrio alimentar e buscar equilibrar seu sono. Quando você consegue juntar tudo isso, certamente você terá mais sucesso e diminuirá bastante a possibilidade de ter alguma lesão. Falando sobre os tipos de treinamento para quem quer buscar performance, a gente tem que lembrar vocês que 4 deles se destacam.
os treinamentos contínuos, que você pode controlar eles pela frequência cardíaca, depende do seu objetivo, ou pelo seu pace. Vale destacar também os treinamentos intervalados, os famosos tiros, que a gente já comentou em outra situação. Os treinamentos longos, normalmente realizados em fins de semana. E também a variação de ritmo, que é o fartlek, onde você corre parte do treino em ritmo forte e parte do treino em ritmo fraco. Para esses 4 tipos de treinamentos, nós vamos ilustrar para vocês com imagens de alguns atletas executando eles. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje na Atlética da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, e eu estou com um atleta aqui, o Lucas Dias, atleta da medicina, estudante de medicina, e ele tem já marcas expressivas nos 5.000, 17,50 em torno, e abaixo de 4,20 nos 1.500. Está treinando para intermédio, para interúrgico do ano que vem, e hoje ele vai realizar um treino intervalado, tá? São 2 séries de 8 tiros de 800, ele está na base, é um treino longo, um treino muito cansativo, mas ele tem que tentar realizar todos os tiros na casa de 2,50. Tá pronto, Lucas? Vamos lá. Vamos lá? Vamos começar. Vai! Momento da chegada. Tempo. 2,44. Um pouquinho mais forte, né? Vamos lá. Vamos manter isso aí, a pausa agora. E ele vai reiniciar daqui a pouco. Segundo tiro agora, já deu a pausa. Vamos lá. Pronto. Vai! No treino de hoje, por exemplo, o Lucas tem 20 voltas na pista, 20 voltas de 400 metros. Essa é a volta forte para 1 minuto e 20. E aí, chegando no cone, ele alterna para trote, uma volta mais tranquila, para 2 minutos, 2 minutos e 10 a volta. E ele vai cumprir esse treino, são um total de 20 voltas, sendo 10 delas fracas e as outras 10 fortes. Alguns treinos por exemplo, treinos de longa duração, eles são marcados por variação de terreno. É importante que a gente faça isso, né? Porque é um treino massivo, cansativo. E aqui no bosque da Atlética da Medicina, a gente pode correr na grama, também tem trecho com subida. Parte dele, quando ele entra na curva, ele volta para a pista de terra. E isso também é importante para poder variar o tipo de terreno, num treino mais longo, mais duradouro. Legal, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dos conhecimentos aqui demonstrados para vocês nesses vídeos, e que você possa utilizar nos seus treinamentos em breve. E se a gente está falando de performance, nós vamos falar de alguns tipos de treinamento para você. Esses tipos de treinamento, eles podem variar também para a pessoa que busca qualidade de vida, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala em saúde e qualidade de vida, a gente sempre tenta controlar o treinamento da pessoa através da frequência cardíaca, que é muito mais fácil, né? Para a gente ter controle e segurança quanto ao que vai ser aplicado, até porque a intensidade do exercício vai ficar sempre moderada, procurar não subir tanto. Mas quando a gente fala em performance, nós temos que falar também sobre o ritmo que essa pessoa corre, ou seja, o tempo necessário para ela executar tal parte do treino, o intervalo que ela precisa de recuperação, né? Tudo isso, e as distâncias, né? Tudo isso é importante. Então a gente fala sobre volume e sobre intensidade. Posso falar de vários tipos diferentes, mas 4 deles que são bem simples e que todo mundo pode entender bem assim. Um deles é o treino de fartlek, que são as variações de ritmo. Essas variações a gente pode também manejar com frequência cardíaca, né? Mais fácil com as pessoas que buscam qualidade de vida, mas para os atletas também a gente pode manejar isso pela frequência cardíaca. Pelas distâncias percorridas, um fartlek pode ser 1.000 metros forte, 1.000 metros fraco, ou assim, milhares de diferentes situações que você pode variar essas distâncias. A gente pode variar ela pelo tempo, né? 2 minutos fortes, 5 minutos fraco, ou ao contrário,
3 minutos fraco, 2 minutos forte. São dezenas também de diferentes maneiras de variar, isso conforme o seu objetivo. Essas distâncias, esses intervalos, variam também conforme o objetivo do atleta e a distância que ele vai executar no dia da prova dele. Mas isso você vai precisar de alguém que te oriente com mais proximidade, né? Você vai precisar de alguém, de um profissional de educação física que possa especificar exatamente dentro da sua necessidade. Outro tipo de treinamento são os longos, os famosos longões, né? Que as pessoas normalmente executam no fim de semana, que são treinamentos que têm uma larga duração e esses obrigatoriamente vão ser de baixa intensidade. Eles nunca vão ser no ritmo da prova que você pretende. Eu vou continuar, não, continua o som, ele só corta e já volta. Bora. Os longões, que normalmente, né, são treinamentos que são realizados nos fins de semana, onde as pessoas vão fazer uma intensidade baixa, né, no máximo moderada. Nunca vai ser no ritmo que você vai fazer no dia da sua prova. Então, o treino tem que ser mais divertido, em grupo é legal fazer, e você corre sempre abaixo da intensidade que você costuma, mas você vai correr por um longo período. Esse treino pode demorar 1 hora e meia, 2 horas até, né? É um treino bem mais... a gente faz volumoso. Os treinos de continuidade, né, que são rodagens, que a gente pode falar, que aí são distâncias determinadas, ou Tempolauf, né, em alemão a gente fala Tempolauf, que é uma distância precisa que você vai percorrer num tempo preciso, também é determinado pelo seu treinador de acordo com a sua necessidade. E a gente pode falar dos treinos intervalados, que são treinamentos realizados a partir de distâncias pré-determinadas, com tempos pré-determinados e intervalos também pré-determinados. São treinos duros e que normalmente são utilizados para trabalhar a velocidade, né? A gente vai dar alguns exemplos para vocês terem uma noção disso na prática.